Recentemente, uma amicíssima do Lula, uma grande apoiadora do ladrão, foi presa por lavagem de dinheiro, organização criminosa, envolvendo casas de apostas ou essas plataformas de apostas conhecidas como bets, que são plataformas de apostas online, que é uma praga, né? Infelizmente, e tem gente querendo aprovar isso no Brasil. Ela foi presa e parece que algumas outras pessoas estão, trancado, que não passa nem Wi-Fi, porque também participaram da divulgação, ganharam dinheiro com essas plataformas. Dentre essas pessoas, aquela que se tornou a cara da propaganda dessas casas de bets, dessas sites de apostas, foi ninguém mais, ninguém menos do que o defensor da democracia, outro apoiador do Lula, o nosso amigo Felipe Neto. Felipe Neto foi um dos primeiros a divulgar, assim, exaustivamente a Blaze, que depois a gente ficou sabendo que teve que ser expulso do Brasil, responde vários crimes, é um esquema de lavagem de dinheiro que possivelmente está até ligado com coisas como tráfico de drogas e PCC. E aí, esse cidadão ganhou muito dinheiro fazendo divulgação desse tipo de coisa, mas muito dinheiro, certo? Defendeu, falou que não tinha nada a ver, fez vídeos defendendo essa casa de apostas. E aí, depois da prisão da Deolane, o cara ficou preocupado, porque ele pode ser o próximo, se prender a Deolane, uma influenciadora, né, que mexia com isso aí. Aí ele já foi hoje desesperadinho, né, já soltou alguns tweets, inclusive, e soltou esse videozinho agora, mostrando que ele tá... Pensa num cidadão que tá preocupado, que tem medo da Polícia Federal aparecer na casa dele, esse aqui, ó. Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar a respeito. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado divulgar casas de aposta. Um erro que eu não cometerei mais e que eu vou lutar para corrigir. Vocês sabiam? Tá, faz o seguinte, pega todo o dinheiro que você ganhou, milhões, e devolva. Devolva esse dinheiro. Por que você não faz isso? Que as apostas online, conhecidas como as bets, elas estão arruinando a vida de milhões de brasileiros. O número agora é sério. 7 milhões de pessoas já estão endividadas por causa das bets. 7 milhões. Para a gente ter uma comparação, no Reino Unido, 10% das pessoas que sofrem de vício em jogo acabam tirando a própria vida. A gente não pode deixar o Brasil chegar nesse ponto. Vamos juntos enfrentar esse problema que está afetando tantas famílias brasileiras. Vamos juntos enfrentar esse problema que você ganhou tanto dinheiro colocando e trazendo no Brasil. Felipe Neto, quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por te acompanhar? Cara, assim, sério. Primeiro teve aquele caso polêmico onde você leva crianças para sites de não? Que todo mundo sabe. E agora você ganhou muito dinheiro divulgando esse produto, esse serviço, essas bets. E agora tá falando que ela tá arruinando a vida dos brasileiros, Felipe Neto, e quer lutar contra isso daí? Cara, quanta hipocrisia! Meu Deus, será que não é possível que uma pessoa pode ser tão sem vergonha a esse ponto? Faz o seguinte, devolva o dinheiro. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Felipe Neto e o escândalo das apostas online. O influenciador agora está na mira da justiça? Nos últimos dias, o Brasil foi abalado por um escândalo envolvendo uma grande operação de combate à lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada a plataformas de apostas online, como a conhecida Blaze. Um dos nomes que emergiram das investigações foi o de Felipe Neto, um dos maiores influenciadores do país e ferrenho defensor da democracia, que outrora promoveu intensamente essas plataformas. Felipe Neto, que já foi o rosto de campanhas publicitárias dessas casas de apostas, viu seu nome manchado em meio a investigações que envolvem desde lavagem de dinheiro até possíveis conexões com tráfico de drogas e facções criminosas, como o PCC. A prisão de influenciadores, como Deolane Bezerra, acendeu o alerta em Felipe. Sério, e a gente precisa falar a respeito. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado divulgar casas de aposta. Um erro que eu não cometerei mais e que eu vou lutar para corrigir. Vocês sabiam? Tá, faz o seguinte, pega todo o dinheiro que você ganhou, milhões, e devolva. Devolva esse dinheiro. Por que você não faz isso? Que as apostas online, conhecidas como as bets, elas estão
arruinando a vida de milhões de brasileiros. O número agora é sério. 7 milhões de pessoas já estão endividadas por causa das bets. 7 milhões. Para a gente ter uma comparação, no Reino Unido, 10% das pessoas que sofrem de vício em jogo acabam tirando a própria vida. A gente não pode deixar o Brasil chegar nesse ponto. Vamos juntos enfrentar esse problema que está afetando tantas famílias brasileiras. Vamos juntos enfrentar esse problema que você ganhou tanto dinheiro colocando e trazendo no Brasil. Felipe Neto, quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por te acompanhar? Cara, assim, sério. Primeiro teve aquele caso polêmico onde você leva crianças para sites de não? Que todo mundo sabe. E agora você ganhou muito dinheiro divulgando esse produto, esse serviço, essas bets. E agora tá falando que ela tá arruinando a vida dos brasileiros, Felipe Neto, e quer lutar contra isso daí? Cara, quanta hipocrisia! Meu Deus, será que não é possível que uma pessoa pode ser tão sem vergonha a esse ponto? Faz o seguinte, devolva o dinheiro. Doe esse dinheiro. Foram quantos milhões? 4, 5 milhões? Devolva esse dinheiro. Entregue para os mais pobres. Agora você tá falando que você vai lutar. Primeiro que você fez a sua fortuna fazendo discurso de ódio e mentira nas redes sociais, né? Quando o YouTube era terra de ninguém e não tinha nenhum balizador, nenhuma política interna, você ganhou muito dinheiro falando palavrão, xingando as pessoas o dia inteiro. Todo mundo te adorava. Aí, de repente, você luta contra isso. Primeiro você ganha dinheiro e depois você proíbe os outros de fazer. Agora você ganhou dinheiro divulgando as bets e agora quer... Realmente, é péssimo. É péssimo. A primeira coisa que tem que fazer, Felipe, né? Devolva o dinheiro que você ganhou da Blaze e dessas porcaria que você fez de divulgação. Porque você é responsável. Sabe o que você devia fazer? Sabe essas 7 milhões de pessoas que estão endividadas? Você devia pegar algumas dessas pessoas e pagar a dívida delas. Para, não é sério, Felipe. Aí sim eu começaria a acreditar que você realmente está preocupado com elas. E não apenas preocupado por ser preso e investigado por ter feito parte desses casos. Se preocupado com a possibilidade de a Polícia Federal bater à sua porta. Após as prisões, Felipe Neto divulgou um vídeo nas redes sociais tentando se desvincular do passado com essas plataformas de apostas, alegando arrependimento e dizendo estar disposto a lutar contra essa praga que assola o Brasil. No entanto, a indignação pública cresce, com muitos questionando a sinceridade do influenciador. Afinal, o que fazer com os milhões que ele faturou promovendo esse mercado, que, segundo ele próprio, está arruinando vidas? Será que devolver esse dinheiro ou ajudar as vítimas dessas apostas seria o primeiro passo para mostrar verdadeiro arrependimento? Com mais de 7 milhões de brasileiros endividados por conta do vício em apostas, e com dados alarmantes do Reino Unido, mostrando que 10% dos viciados acabam tirando suas próprias vidas, o Brasil corre o risco de seguir o mesmo caminho. A situação é crítica, e enquanto famílias são devastadas, a pergunta que ecoa é: onde estão os responsáveis por trazer essa praga ao nosso país? Felipe Neto, que construiu sua carreira com discursos de ódio e polêmicas, agora enfrenta o dilema moral de se redimir. Mas a dúvida persiste: será que esse arrependimento é genuíno, ou apenas uma tentativa desesperada de escapar das garras da justiça? A pressão pública aumenta. Será que Felipe Neto devolverá os milhões que ganhou? Ou é apenas mais um capítulo de uma longa história de hipocrisia?